Graça e paz, irmãos. É uma alegria retornar aqui a Cambará, encontrar com os irmãos, para falarmos mais uma característica, mais uma marca da igreja saudável, né? Porque a igreja, ela é saudável à medida que ela se submete à palavra de Deus. Existem muitos ajuntamentos aí, mas que não são diante de Deus saudáveis, porque não estão seguindo a palavra de Deus, não estão preocupados em obedecer a Deus, não estão preocupados em submeter a palavra de Deus, estão apenas se juntando para atrair pessoas, satisfazer necessidades materiais, e não é essa a finalidade do Evangelho, embora ele alcance toda a nossa vida. Mas nós estamos aqui, o culto cristão não é uma ação do homem, é uma reação de Deus, uma reação do homem à ação inicial de Deus. Nós cultuamos a Deus porque Ele veio até nós, colocou esse desejo no nosso coração. Nada que agrade a Deus é iniciativa do homem, né? Nós sempre estamos respondendo à graça de Deus. E o culto não é uma iniciativa nossa, não é uma ideia do homem. Vamos adorar a Deus. Foi Deus quem colocou esse desejo no nosso coração. A igreja é um projeto, uma ideia de Deus, por isso ela existe e sempre existirá. Porque Deus mesmo é quem edifica. E hoje, meus irmãos, uma das marcas da igreja saudável é a questão do discipulado e crescimento, né? Nós vemos que há um conceito também, às vezes, errado sobre isso. Nós vamos tentar ver algumas verdades da palavra de Deus. E o que eu queria dividir esse tema em duas questões. Primeiro, o que é ser um discípulo de Jesus e como fazer discípulos para Jesus, né? São duas verdades que nós não podemos separar. Nós primeiros precisamos ser discípulos de Cristo para podermos ajudar, ser instrumentos na vida de outras pessoas. E nós só podemos ser instrumentos nas mãos de outras pessoas se primeiro nós somos discípulos de Cristo. Não é um projeto moralista, não é uma empresa que você vai fabricar, ensinar pessoas a fazer alguma coisa. O discipulado, ele vem de um coração que está rendido a Cristo. Não é uma técnica, não são formas, existem princípios. Mas é isso que eu estou querendo, porque o conceito de discipulado, ele traz esses dois sentidos. Tanto eu seguir a Cristo, quanto eu ajudar, ser um instrumento de Deus para que outros também sigam a Cristo. Não tem como eu falar, eu sou um discípulo de Jesus, mas não quero me preocupar com outras pessoas. Não quero ajudar ninguém a seguir o Evangelho. Não é bíblico isso. Jesus mesmo falou para os discípulos, né? E nós vemos que também Jesus nunca pede para alguém que não é discípulo para ele tentar evangelizar e discipular alguém, porque se a pessoa primeiro não é um seguidor de Cristo, ela pode promover um autoajuda, alguma coisa moralista que não é o evangelho propriamente dito. Então, um dos textos, meus irmãos, é um versículo que eu queria falar, ler primeiro com os irmãos, está lá em Mateus 9, verso 9. Mateus 9, 9, né? 9, verso 9, diz assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Simples assim, né? Nós vamos tentar ver o que quer dizer isso. E também depois em Lucas, capítulo 14 de Lucas, Evangelho de Lucas, pouco mais à frente aí, verso 25 a 35 diz assim, Lucas 14, 25 a 35. Grandes multidões o acompanhavam Jesus, e ele, voltando, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo.
Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombam dele, dizendo: este homem começou a construir e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como restaurar o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, ou ser pisado pelos homens. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar. Senhor, estamos diante da Tua palavra, que é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, ela fala conosco sempre quando a lemos no poder do Teu Espírito. E que essas verdades se tornem um pouco mais claras para nós, não apenas intelectualmente, mas também para que possamos obedecê-las, Senhor. Nos dê fé, clareza, disposição em entender um pouco mais e seguir o Senhor e nos dobrar diante da Tua palavra. E se isso é possível, pela ação do Teu Espírito Santo em nós. E aí pedimos que alcance todos que estão ouvindo aqui e que virão ouvir essa mensagem pela internet também. Que o Teu Espírito regenere, guie e nos ensine, Senhor, a como devemos viver para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então, o conceito cristão de discipulado traz esses dois sentidos: seguir a Cristo e ajudar alguém a seguir. Tanto o ato de seguir a Jesus como o ato de ajudar alguém são chamados de discipulado. Essas duas verdades estão presentes. O ato de ajudar alguém a seguir Jesus pressupõe que essa pessoa é um seguidor de Jesus, né? E isso quer dizer que quem não segue Jesus não pode ajudar outros a seguir Jesus. Como que um cego vai guiar outro cego? Como que alguém que não conhece o Evangelho vai querer guiar alguém ao Evangelho? É por isso que nós vemos tanto falso Evangelho. Pessoas que não tiveram regeneração, aprenderam técnicas de coaching, de marketing, estão aí tentando guiar as pessoas não para Jesus, mas para elas mesmas, ou para uma direção oposta do Evangelho, usando do Evangelho para isso, mas não sendo o Evangelho pregado, infelizmente. E nós vimos que ser discípulo, meus irmãos, parece sim que eu tenho que fazer um curso, uma pós-graduação para ser um discípulo de Jesus, mas o discipulado, Jesus quando ele chega para os discípulos, por exemplo, nós vimos no caso de Mateus, ele chega ali, vem e segue-me. Jesus viu, não foi Mateus que viu, a iniciativa veio de Jesus. Diz o texto, partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, que era cobrador de impostos, sentado na coletoria, e disse, segue-me. E ele se levantou e seguiu. Você fala, nossa, mas que simples, falou e ele seguiu. Será que ser discípulo de Jesus é seguir uma linha teológica? Será que ser discípulo de Jesus é apenas participar de uma igreja cristã? Ah, eu participo de uma igreja, nasci numa igreja, meu pai era da igreja, eu também sou, eu gosto de ir. Então eu sou um discípulo de Jesus. Será que é só isso? Será que é concordar mesmo com a teologia reformada, a qual nós prezamos que é a mais fiel às Escrituras? Será que o fato de eu gostar da teologia, citar os 5 solas e divulgar aí pela internet alguma coisa, isso me faz um discípulo de Jesus só porque eu estou no meio da multidão chamada evangélica reformada ou evangélica bíblica? Será que ser discípulo de Jesus é apenas pertencer atraído por Jesus por alguma coisa que Ele pode me oferecer? Como as multidões seguiam Jesus. Jesus está falando para as multidões, muitas pessoas seguiam Jesus, mas eram discípulos dele? Qual era o interesse? Por que o seguiam? Augusto Nicodemos diz que discipulado não é um nível avançado da vida cristã, ela faz parte da conversão. Não existe o cristão que é discípulo e o cristão que não é discípulo.
Ah, eu sou cristão, mas ainda não alcancei o nível avançado do discipulado. Jesus nos chama para segui-lo. E seguir é discípulo. Não tem como não seguir Jesus se você não foi chamado por ele, se você não foi regenerado. Ninguém de nós quer seguir. Você pode seguir por interesses, como as multidões seguiam. O que esse homem pode oferecer? Ah, ele está fazendo milagre, deixa eu ficar perto, vai que sobra para mim. Ah, ele diz que ele está curando as pessoas, eu estou com um problema, deixa eu andar perto dele. Se ele me curar, eu caio fora. Isso não é discipulado. Então existe uma massa de pessoas que estão seguindo Jesus ainda hoje. Se você for na maioria das igrejas do Brasil, para não citar do mundo, e você ver aquelas multidões de igrejas lotadas, e você perguntar o que é o Evangelho, por que você vem aqui? Por que você vem todo domingo? Por que você traz a sua família aqui? Aí você vai ver, eu quero ser abençoado. O pai precisa trocar o emprego, o pai está com problema de saúde, a mãe está isso, a nossa família precisa, porque é sempre um negócio de troca. Eu não estou preocupado em seguir a Jesus e obedecer, eu quero receber alguma coisa dele. É isso que, infelizmente, a maioria das pessoas, como eu li num livro uma vez, chama Verdades que Transformam, da editora Fiel, diz assim, milhares de pessoas ouvem o Evangelho toda semana, sem a disposição de obedecer, apenas gostaram de lá. É uma mensagem boa, é legal, tem crianças ouvem também, o pessoal é bacana, mas eu não quero obedecer aquilo. Eu acostumei. É o que Tiago condena, ouvintes, mas não praticantes. Um ouvinte apenas não é um discípulo. Ele está perdido na massa. Eu tô perdido naquele bolo de gente que, vai sobrar alguma coisa, mas quando Jesus fala de renúncia, quando Jesus fala o que é ser discípulo, aí começa a apertar o cerco. Então, seguir a Cristo, primeira coisa, começa com a regeneração. Ninguém pode ser um discípulo de Jesus se não foi chamado por ele. Como que Jesus chamava naquela época? Jesus chamou verbalmente os discípulos, segue-me. Como que Jesus chama pessoas hoje? Agindo pelo poder do Espírito Santo no coração dessas pessoas, como eu já falei aqui na outra vez, a regeneração, ela, de certa forma, ela precede, ela vem antes da conversão. Nós convergimos, ou seja, eu estava vivendo para cá, e a conversão fala, não, é para cá que eu devo ir. Mas por que eu faço isso? Porque houve a regeneração no meu coração, que é aquela semente que ainda não saiu para fora do solo, ela tem vida, e a conversão é o brotinho que sai para fora do solo. Alguém só se converte, né? Vamos dizer assim, a conversão, Jesus fala, convertei-vos dos maus caminhos. Jesus não vai pegar pela minha orelha e falar, é para cá. Mas ele muda a minha vontade, é a regeneração. Ele me dá vida e agora, pelo poder do Espírito, então eu caminho em direção a ele. Senão ninguém vai. As pessoas que estão tentando ensinar técnicas moralistas não é conversão. Você precisa parar com isso. Para de beber, para de fumar, para de falar palavrão. Tá, eu paro, mas e daí? Vai para o inferno assim mesmo. Se não creu. Então, o moralismo só está preocupado com o externo. Para de fazer, para de fazer, para de fazer. Mas como que eu vou parar de praticar o pecado se o meu coração ainda não está entregue a Cristo? Ele ama o pecado, não? Eu escapo de um negócio aqui, mas caio em outro ali. Eu posso até largar o vício de algum vício, mas se o meu coração não for regenerado, eu não vou amar Deus. Eu não vou estar seguindo a Cristo. Essa que é o Evangelho, então, meus irmãos, começa com esse chamado de Deus. O verdadeiro discípulo não é aquele que está no meio da multidão por algum interesse, é aquele que foi chamado primeiro por Deus, que foi regenerado. Jesus chama. Muitas pessoas se autodenominam discípulos de Cristo porque estão seguindo um movimento religioso. Eu estou dentro de uma igreja, então eu sou um discípulo de Jesus. Mas o verdadeiro discípulo é aquele que Jesus chama individualmente. Deus alcançou seu coração, você arrependeu dos seus pecados, você crê em Jesus, na sua vida sozinha, lá na sua casa, no seu trabalho, você e Deus, você tem um amor pelo Senhor, você viu que Jesus regenerou o seu coração, te deu uma nova mente, uma nova disposição, porque conversão ela atinge o intelecto, as emoções, a vontade. Nós somos feitos nova criaturas, ou seja, nova criação.
Deus nos deu um novo coração, que agora tem condições de lutar contra o pecado, seguir a Cristo, não apenas estar envolvido num movimento chamado. Porque quando as pessoas se denominam discípulos, autodenominam cristãos porque fazem alguma coisa ou deixam de fazer, eles estão crendo numa graça barata. O que é a graça barata? Venha como que você está e continua do jeito que você veio. O importante é você estar no meio da turma. É a graça barata, que não prega arrependimento, não prega renúncia por causa de Cristo, não tem disposição de obedecer a Deus, apenas vem domingo. Como muitas pessoas vão em missas domingo, eu venho na igreja domingo. Só mudei o endereço, mas o coração continua morto. Então, a graça barata é aquela graça que não exige... graça barata é um termo crítico, porque não é a graça de Cristo. É a pessoa que ela acredita que basta você se denominar, falar, aprender algumas expressões e você é um cristão. Então você aprendeu até as expressões reformadas, você cita autor reformado, você fala do pregador tal, você fala do fulano de tal, mas você não crê naquilo, aquilo não governa a sua vida, não governa seu coração. Você aprendeu, você gosta. Você pode ter seguidores até, mas Jesus sabe, então a graça barata ela não exige renúncia, arrependimento, não existe mudança. Não, só vai. Importante é fazer, importante é produzir, importante é estar no meio. Não há confissão de pecados, como nós lemos no Salmo 32, não há renúncia, não há arrependimento, não há luta contra o pecado, mas o verdadeiro discípulo não, ele é chamado por Jesus, e ele está debaixo da graça preciosa, e a graça verdadeira, ela começa produzindo transformação, que é o arrependimento. Qual foi a mensagem que Jesus pregou e os discípulos pregaram? Arrependei-vos. Não é apenas, vamos começar a fazer uma coisa diferente? Não, arrependei-vos e crede no Evangelho. Não é só mudar o hábito, mudar o que você fazia, agora pare de fazer. É arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a graça que faz com que eu e você sigamos a Cristo. Bem. Porque se você for olhar, abre no Evangelho de João, capítulo 10, olha a característica de discípulo. Evangelho de João, capítulo 10, versos 27 a 29. Evangelho de João, capítulo 10, versos 27 a 29. Características bíblicas dos verdadeiros discípulos, ou seja, das verdadeiras ovelhas. Diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos, da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Parece simples, e de certa forma o Evangelho é simples. Olha só, o que Jesus falou para Mateus? Vem e segue-me. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem. Sabe por que Mateus, quando ele ouviu segue-me, ele foi? Porque Jesus não fez um convite como eu faria, como você faria. Jesus, ele deu um comando como filho de Deus, ele tinha autoridade para chamar as pessoas, porque é ele que regenera. Então ele falou assim, você quer me seguir? Eu tenho uma coisa boa para você ali na frente. Não, sou a coisa boa. Segue-me. Se eu estiver chamando para você, eu falo, escuta, me segue. O que você vai falar assim? Onde nós vamos? O que você quer? Para onde você quer me levar? E Jesus não tinha uma coisa fora dele. Segue-me. Discipulado é seguir a Cristo, é andar com ele, aprender dele, que é manso e humilde. E Jesus falou assim, vem, segue-me, porque ele fala com uma autoridade, a graça é irresistível. E aqui o texto diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Jesus as conhece, e a expressão conhecer é relacionar. Jesus conhece todo mundo, Jesus sabe da vida de todo mundo, Jesus leu o Salmo 139, Jesus conhece a vida dos ímpios perfeitamente, porque foi ele que criou. Mas quando ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu os conheço, é o seguinte, no nosso caso, elas leem a minha palavra, né? Você quer ouvir a voz de Jesus? Lê a Bíblia. E eu as conheço, e eu tenho relacionamento com elas, sabe por quê? Porque elas me seguem. E sabe por que elas me seguem? Porque eu chamei. Porque eu dei vida. Senão elas não me seguiam, nós andávamos como ovelhas desgarradas, não é assim que a Bíblia diz? Mas agora nós
andamos como ovelhas que seguem. E aí ele diz, eu lhes dou a vida eterna. A vida eterna não é um negócio. Ó, me anda que eu te dou a vida eterna. Jesus não está fazendo um negócio com os discípulos. Não tem jeito de fazer negócio. A vida eterna é doação, é dádiva. Jesus está falando, vem aqui que eu vou negociar com vocês. Eu vou dar a vida eterna com vocês. E a vida eterna é conhecê-lo. E ele diz, vocês jamais vão perecer. Ah, mas esses homens morreram. Mas Jesus está falando da condenação eterna. Vocês nunca vão perder o chamado. Vocês nunca vão deixar de ser as minhas ovelhas. Vocês jamais vão perder isso. Sabe por quê? E ele diz, ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém vai roubar vocês da mão do Pai. As mãos de Deus são invioláveis. Ninguém tem poder de desfazer o que Deus fez em Cristo. O texto está aqui, ó. Ninguém as arrebatará da minha mão. O maligno não tem o poder de roubar os cristãos. Ele tem poder de confundir, ele tem poder de trazer dificuldades, e os falsos cristãos vão ser desviados. É aquela semente que caiu à beira do caminho, que não germinou. Mas os verdadeiros cristãos, eles estão seguros, não por eles mesmos, mas porque nós estamos em Cristo. E se Deus é poderoso, se Deus é soberano, ninguém pode combater. E se alguém pudesse desfazer o que Deus fez, Deus não era poderoso e soberano. Existe alguém tão poderoso quanto Ele. Mas não é o caso, graças a Deus. Porque se dependesse de nós, nós estaríamos perdidos. Se Deus nos desse a vida eterna e fosse agora a responsabilidade é sua. Faz por merecer misericórdia. Nós já tínhamos perdido faz tempo. Então, o verdadeiro discípulo é esse. Ele ouve a palavra de Deus. E ele segue. E sabe por que ele segue? Porque foi regenerado. Porque Deus deu vida no coração dele. Lê lá Efésios 2. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nós eles pecados. E a característica do morto é viver e fazer a vontade da carne e dos pensamentos, como os demais, porque nós éramos filhos da ira, Paulo fala. Mas agora, Deus, sendo rico em misericórdia, com muito amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Ele. Pela graça somos salvos. Nós deixamos de fazer a vontade da carne e dos pensamentos, porque nós recebemos vida. E agora nós podemos ouvir a voz de Deus na palavra e falar, Senhor, tem misericórdia de mim, eu não tenho para onde eu ir. Eu preciso obedecer. E Deus, a conversão fala de uma nova disposição. Deus mudou o meu coração, me inclinando, me deu vontade de obedecer a Ele, que eu não tinha. Então é isso que nós aprendemos. Esse segue-me é simples, meus irmãos, mas ele é impossível naturalmente para alguém seguir a Jesus. Se Deus não chamá-lo, se Deus não der vida, ninguém segue. Você pode seguir um movimento religioso. Você pode seguir até ser frustrado por você estar com a motivação errada. Vem para a igreja que tua vida não vai ter problema. Todo mundo vai. O cara vem domingo, na segunda-feira tem problema. O que ele vai fazer? Não volto mais lá. Mentiram para mim. Sim, mentiram para você, mas não foi Jesus que mentiu, porque Jesus nunca prometeu isso. Algum falso profeta mentiu para você, vai cobrar dele. Mas a palavra nunca prometeu isso. Então, o discípulo, meus irmãos, nós vemos que ele, quando Jesus nos chama, ele nos arranca de uma falsa segurança que nós temos da nossa própria vida. Foi assim que ele fez com o discípulo. Segue-me, deixa o que você está fazendo. Não confia mais nisso. A sua segurança está em me seguir. Ah, mas então agora para ser discípulo eu tenho que abandonar minha profissão? Não é isso que Jesus está falando. Pode levá-lo a fazer isso em alguns casos, para você servir a Deus de uma outra forma, sim. Mas o seguir a Jesus aqui não é mudar geograficamente. É você falar assim, ó, para de andar para aquela direção, para de depositar a sua confiança nisso, para de viver para isso e viva para mim, relacione comigo. Aprenda de mim. Tenha um coração transformado. O discipulado está totalmente ligado à dependência de Cristo, a viver próximo dele, em submissão a ele. E o texto de Lucas, que eu queria trabalhar um pouquinho com os irmãos, lá Lucas 14, Jesus aqui faz 3 declarações a pessoas diferentes, nós não sabemos exatamente o nome delas, mas olha só, 3 características do discipulado, porque parece, muitas pessoas ensinam hoje, pregam o evangelho que eu falei, que é o evangelho da graça barata. Não precisa não haver mudança na sua vida. Deus é amor, ponto final.
e continua do jeito que você está. Se você é feliz assim, seja assim. Esse é um evangelho, um falso evangelho. Então, por isso que quando você começa a pregar o evangelho, o que Jesus mesmo disse sobre discipulado, aí as pessoas começam, mas não me falaram isso, eu não sabia. Mas o que Jesus está falando aqui, em Lucas 14, ele não está falando assim, quem conseguir fazer essas coisas vai merecer o título de discípulo, não é isso. Ele está falando que o verdadeiro discípulo vai andar por esse caminho. Aquele que foi chamado vai renunciar por amor a Cristo. Lembra da pérola de grande valor das parábolas de Lucas? Lembra da ovelha desgarrada? Lembra quando... Agora você lembra também do filho do jovem rico? Quando Jesus o confrontou, ele pensou, não compensa. Não compensa. Então Jesus ele explica que o verdadeiro discípulo é aquele que por graça vai ter que renunciar a muita coisa, talvez. E a primeira renúncia que nós temos que fazer é confiar em nós mesmos. Pare de seguir o seu coração. Pare de achar que você está no caminho certo. Olha o que Jesus diz. A primeira declaração foi dirigida a alguém que por sua livre vontade, verso Lucas 14, deixa eu só... Lucas 9, meus irmãos, Lucas 9, o Lucas 14 eu já li, Lucas 9, 56, olha só o que Jesus fala aqui também, Lucas 9, 56, diz assim, pois o Filho do Homem, não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-lo, e seguiram para outra aldeia, verso 57, indo eles caminho fora, alguém lhe disse, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm os seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ao outro disse Jesus, segue-me. E ele respondeu, permite ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhes explicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Parece que Jesus foi desanimador aqui com essas pessoas, né? Jesus está mostrando aqui o que é um verdadeiro discipulado. Aquele que foi chamado por Deus, ele vai com dificuldade, mas pela graça ele vai renunciar a muitas coisas e ele vai priorizar o relacionamento dele e o reino de Deus, em detrimento de outras coisas. Jesus não está ensinando aqui, agora não trate as pessoas mal, não liga mais para os seus familiares. Não é isso que Jesus está ensinando, ele está tratando da questão do coração. Ele está falando assim, se você não me ama mais do que as outras coisas, você não me ama o suficiente para ser meu discípulo. Ou seja, você não foi regenerado, você ainda está negociando, você ainda está vendo prós e contras. E Jesus fala, na primeira declaração dirigida, no verso 57 de Lucas 9, diz aí, ela foi dirigida a alguém que por sua livre vontade se ofereceu para seguir incondicionalmente a Cristo. Ele diz, seguir-te-ei para onde tu fores, Jesus. Se fosse para nós, a gente falou, nossa, esse é o verdadeiro discípulo. Uma declaração talvez emotiva, emocional, talvez com uma boa intenção. Ele não estava talvez querendo dizer que eu estou querendo enganar, mas ele não sabia o custo disso. Mas Jesus chama a atenção dele dizendo que ele não sabe o custo. A declaração é bonita, é forte, é um passo adiante de milhares de outras pessoas que estavam seguindo e não tinham falado isso para Jesus. Muitas pessoas estavam ouvindo Jesus, ninguém tinha dado essa afirmação, mas esse homem já deu um passo à frente. Mas olha aqui que Jesus fala no verso 58. Mas Jesus respondeu para essa pessoa, as raposas têm os seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus está dizendo você está falando coisa na emoção, sem saber o custo que isso envolve. Você sabe que me seguir vai implicar em perseguição, em zombaria, em renúncia, em oposição. Não é um oba-oba, não. Eu vou com você para onde o senhor for.
Jesus conhece o coração. Talvez nós não teríamos esse discernimento com essa pessoa, mas Jesus conhece a motivação e o porquê nós falamos as coisas. Então Jesus estava relembrando a verdade que todos os que querem seguir a Cristo precisam saber o que isso implica. Lembra quando eu li Lucas 14? O custo, calcular o custo. E Jonas Madureira tem um livro que chama O Custo do Discipulado, muito bom. Ele trabalha essas coisas. Você tem que saber o que implica, biblicamente, o que implica seguir a Cristo. Implica o quê? Primeira, não confiar em nós mesmos. Ato interno, eu não confiar no meu coração, eu não seguir a minha vontade. Atos externos, eu vou ser zombado, eu vou ser rejeitado, eu vou ser menosprezado, eu vou sofrer rupturas na própria família muitas vezes. Vão me rejeitar na própria família. Vou perder talvez emprego, vou perder oportunidades. Vou ser colocado de lado nesse mundo. Essa declaração, Jesus não está desanimando. Vê aí se compensa. Eu acho que não é isso. O que Jesus está ensinando é, se você sabe o que quer seguir, o que quer me seguir, é dar as costas para tudo isso aí. J.C. Riley, um pastor anglicano, ele diz assim: nós não devemos ter receios de começar a servir a Cristo, mas devemos começar com humildade, cuidado e muita oração, suplicando graça. Se não estamos dispostos a compartilhar das aflições de Cristo, jamais devemos esperar compartilhar da sua glória. Então, o que Jesus está falando, um coração regenerado, ele vai crer, e ele vai saber o custo, e pelo poder do Espírito, ele vai seguir a Cristo. O que Jesus está falando é para a multidão. Eu quero. Pera lá, você sabe o que quer me seguir? Jesus nunca quis pessoas atrás dele só para dar número. Vem, quanto mais melhor. Não. Jesus só falou, vocês sabem o que isso implica? A segunda declaração de Jesus foi dirigida a alguém que ele convidou para segui-lo. Ele falou para a pessoa. E aí, sabe o que a pessoa disse? Olha lá, Lucas 9, verso 59. A outro Jesus disse, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite primeiro sepultar o meu pai? Veja, o que esse homem estava querendo dizer? Quem já perdeu o pai aqui, como eu, sabe a importância e os momentos finais do sepultamento. Embora nós cremos que o corpo está ali, mas que ele já está com Cristo, mas tem os familiares, tem pessoas, é aquele último momento. E esse homem falou assim, permite primeiro sepultar o meu pai? O que há de errado? É pecado sepultar o pai? Esse homem pediu alguma coisa pecaminosa para Jesus? Não pediu. O pedido não é errado, mas demonstrou um coração errado. O pedido não é pecaminoso, mas ele está falando assim, eu tenho uma coisa mais importante para fazer. Se der tempo, depois eu te sigo, mas eu tenho uma coisa mais importante para fazer. E Jesus quer mostrar no nosso coração a questão se ele é o mais importante ou não. Jesus não está falando, ele não está ridicularizando, você quer sepultar seu pai? Ele viu no coração, e Jesus conhece o nosso coração, ele viu que essa pessoa, ela estava com o que estava em jogo ali o que é mais importante para você? Adiar, me seguir e sepultar o seu pai, ou deixar que as pessoas façam isso? E você vai, porque há urgência no reino de Deus de você me seguir. Jesus responde no verso 60, olha só. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. E eu recorro de novo a um pensamento de J.C. Riley. Os irmãos já leram algum livro dele? Leiam Santidade, um livro que fala sobre santidade excelente. Ele diz assim, assuntos de maior importância do que o próprio funeral do pai exigem atenção imediata do homem. Sempre existem pessoas
que estão prontas e dispostas a assumir a responsabilidade de um funeral. Porém, naquela ocasião, havia uma grande necessidade de trabalhadores para fazerem a obra de Cristo no mundo. A lição aqui não é, deixa seu pai para lá. A lição aqui é, existe alguma coisa que está te impedindo de me seguir? Por mais legítima que seja? É isso que Jesus está ensinando. O que muitas pessoas pensam, Senhor, eu vou te seguir, mas deixa eu casar primeiro. Não, deixa eu me formar primeiro. Não, deixa eu estabelecer primeiro a minha vida, deixa eu ajeitar as coisas, aí eu vou. Espera aí, o que você está amando mais? Qual que é a prioridade da sua vida então? É ter essa confiança nas coisas para depois, se der, eu seguir? É isso que Jesus está falando. Jesus não está condenando o fato das pessoas quererem fazer isso em si, mas ele está falando, teu coração está errado. E Riley ainda completa, funerais, casamentos, visitas e coisas semelhantes em si não são pecaminosos. Mas se permitirmos que elas absorvam o nosso tempo e nos privem de nossos deveres cristãos, elas se tornam armadilhas para a nossa alma. Não é de admirar que os filhos desse mundo, os não convertidos, ocupem todo o seu tempo com essas coisas. Eles não conhecem mais nada importante e sublime para seguir. É isso que Jesus está ensinando. O que você quer fazer primeiro, para depois, se der tempo, você me seguir? É prioridade, irmãos. Nós devemos chorar com os que choram. Jesus fala isso. Quando Lázaro morreu, Jesus chorou, Jesus esteve lá. Ele não é contra funeral. Mas nessa ocasião, Jesus está falando, Jesus estava chamando os discípulos. Você quer me seguir? Então vem. Não, pera lá, deixa eu fazer alguma coisa primeiro. Como jovem rico. Você quer me seguir? Vem. Não, vender não dá. É questão de amor, de prioridade. A terceira declaração está no verso 61. O outro diz assim, seguir-te-ei, Senhor. Mas ele coloca uma condição. Ele está querendo colocar os termos para seguir Jesus. Eu vou te seguir, mas é do meu jeito, tá, Jesus? Mas deixa primeiro eu despedir dos de casa. Condição. Eu vou te seguir, mas não é agora. Deixa eu fazer uma coisa mais importante primeiro. É errado cuidar dos familiares? Claro que não, meus irmãos. É errado demonstrar afeto para os familiares? É claro que não, meus irmãos. O que Jesus está falando? Primeiro, não imponha condições quando Jesus te chamar. Eu vou se acontecer isso. Eu vou depois que eu terminar de fazer isso. Eu vou depois. É um caso específico aqui. Eu não estou falando que se você, tudo na sua vida, você tem que levar essa ferro e fogo. Que eu não vou para a igreja hoje porque o meu filho está doente e tal, eu não posso cuidar do meu filho para ir na reunião. Eu não estou falando desses termos legalistas. Eu estou falando que o meu coração está ok. Eu estou impondo condições para seguir a Cristo. Eu quero primeiro fazer o que eu quero fazer, para depois fazer o que Jesus quer que eu faça. É isso que está em jogo. Aí Jesus fala o quê? Mas Jesus replicou, veja que Jesus está dialogando, verso 62. Ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás e abre para o reino de Deus. O bom soldado não permite que o seu coração fique excessivamente preso na terra da onde ele deixou. Se a pessoa vai para uma guerra, ele quer ir para a guerra, ele sabe o que é uma guerra, e ele chega lá na guerra. Nossa, era para eu estar em casa uma hora dessa, hein? Nossa, olha, a turma lá em casa está aproveitando e eu aqui. Esse aí ele não sabia o que era ir para uma guerra. Ele tá com saudade dos confortos dele, mas esse não é um bom soldado, isso vai atrapalhá-lo no combate. Ele vai ficar lá, eu não quero, eu deixo ficar quietinho, escondido aqui, para poder voltar para o meu conforto. O que Jesus está ensinando é mais ou menos isso, que você deve se ocupar primeiro com o reino de Deus. Claro, eu não vou tratar as pessoas mal, não é isso que Jesus está ensinando. A teologia bíblica não permite ninguém concluir isso. Mas Jesus está falando de prioridade. Então, meus irmãos, usando esse texto com aquele de Lucas, nós vemos que Jesus, para ser discípulo de Cristo, o verdadeiro discípulo, Jesus exige um certo tipo de amor.
Se você ver lá em Lucas 14, 26, você vai ver um certo tipo de amor. O que está em jogo? Você ama mais a mim ou alguma outra coisa? Em Lucas 14, 27, comparando com esse texto de Lucas 9, a segunda coisa é de ser discípulo de Cristo exige um certo tipo de sofrimento. Sofrer pelo nome de Cristo, rejeição, aflição. Que eu estou estudando com os irmãos em Jataizinho, às quintas-feiras, o Salmo 119. Nós vemos ali como Davi, provavelmente Davi, o escritor do Salmo 119, ele demonstra, ele expressa a zombaria que ele sofreu, a perseguição, a perversidade, mas sempre ele fala, mas eu não me afasto da tua lei, eu não me afasto da tua palavra. Mas ele sabe que ele vai sofrer oposição e rejeição. Todo discípulo tem que considerar isso. Porque senão o que acontece? Agora eu sou cristão. Aí o jovem vai para a escola. Quando ele se declara cristão, o que acontece? A rejeição. Ah, eu não sabia. Ah, eu não sabia. Ah, então não quero. Aí você se torna um cristão, ou você está naquele querendo se tornar um cristão, e você chega para a sua família que não tem nada a ver com o cristianismo, e ele se rejeita e fala, ah, então não quero. Eu prefiro estar em paz com os meus queridos do que seguir a Cristo. É isso que Jesus combateu. Não é para você tratar eles mal, mas quem que você mais ama? A sua família da fé ou a sua família de sangue? E Jesus ensina isso. Você acha que não compensa me seguir porque você vai ser rejeitado por alguém? Essa é a balança que Jesus coloca. Não é para você provocar rejeição nas pessoas. Mas se você seguir a Cristo, você vai ser rejeitado. Eu também, de alguma forma. E a terceira coisa é um certo tipo de desapego. Lucas 14, 33. Olha aqui que diz Lucas 14, 33. O 26 diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher e filhos, e a sua própria vida, Jesus fala, se você não ama a mim mais do que até a sua própria vida, você não é digno de mim. Um certo tipo de amor, um amor sacrificial por Cristo. E no verso 27 ele diz: e qualquer que não tomar a sua cruz e vir a mim não pode ser meu discípulo. Sofrimento, se você não estiver disposto a sofrer por Cristo, você não é um discípulo de Cristo. E verso 33, um desapego. 33 diz assim: assim, pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Se você quer ficar apegado em tudo e querendo levar tudo no caminho estreito, o caminho estreito não cabe tudo. Então você vai ter que ter muitas renúncias. Se você olhar a história da igreja, a história dos homens bíblicos e da história da igreja, você vai ver que aqueles que Deus realmente amou, todos renunciaram muitas coisas por amor a Cristo. O que Paulo fala? Paulo fala do currículo dele, ele fala, considera tudo isso como refúgio para ter a Cristo, renúncia. Não há ninguém que seguiu a Cristo que Deus não levou a renunciar coisas para ver onde está o seu amor. Você quer se preservar de sofrimento? Você quer se preservar do amor das pessoas? Você quer preservar seu amor pelas coisas? Então você não entendeu o que é ser um discípulo de Cristo. Porque discípulo, meus irmãos, quando Jesus fala, vem a mim, ele está falando assim, ame a mim mais do que todas as coisas. Quando ele diz, se alguém vem a mim e não apresenta esse sofrimento, ou seja, está se amando mais, está querendo preservar a própria saúde, não compensa. Mas todo mundo vai sofrer com Cristo ou sem Cristo. Se alguém vem a mim e não apresenta o desapego, eu estou falando assim, eu quero mais essas coisas, eu não consigo largar essas coisas para seguir Jesus. É coração, é amor. O discípulo é aquele que Deus vai levando-nos a amar a Ele a mais do que todas as coisas. Não é que eu preciso, eu não quero ter mais nada, não é isso. Mas, Senhor, o meu coração não pode estar preso, nada pode ser um empecilho para eu te seguir. Se Deus permite que eu tenha coisas, amém, mas se Deus permite, se Deus falar, isso está sendo um empecilho, está sendo um ídolo, está sendo um obstáculo, Senhor, eu renuncio. Ou então eu não amo a Cristo mais do que as coisas. Agora, isso é um trabalhar de Deus, meus irmãos, isso não é característica nossa, ninguém de nós consegue fazer isso. Por isso que primeiro vem a regeneração, por isso que primeiro vem um chamado irresistível. E mesmo assim nós fazemos com luta. Quem de nós está cumprindo tudo isso aqui? Nós ainda queremos nos preservar muito, nós ainda fugimos de certas situações para preservar o nosso amor próprio.
mas Deus está nos dando crescimento e cada vez mais nos prendendo a Ele. Porque Deus, meus irmãos, não nos salvou apenas para que nós fôssemos salvos, apenas. Mas a salvação implica que nós fôssemos semelhantes a Ele. Não é apenas, eu não sou mais condenado, mas também não quero parecer com Cristo. Não tem jeito. A salvação implica da salvação eterna, obviamente, e da salvação de mim mesmo, de uma transformação e de um caráter cada vez mais próximo com Cristo. Então a salvação não é só, eu não vou mais para o inferno, agora eu vou curtir, não. Então você não entendeu o que é salvação. Porque a salvação implica que nós sermos cada vez mais transformados à semelhança de Cristo. Romanos 8, 28 diz isso. 26 a 28. Então o discipulado, meus irmãos, não é uma decisão nossa, é um chamado de Deus. E aquele que Deus chamou, Ele vai capacitando. Deus não chama os capacitados, porque não existe, Ele capacita aqueles a quem Ele chama. Todo crente genuíno tem um chamado para um discipulado radical. A salvação é gratuita, mas o discipulado custa muito, meus irmãos. A salvação é gratuita, mas o crescimento discipulado custa muito. Mas é um custo que nós fazemos com alegria. Porque se a graça de Deus invadir o meu coração, eu vou ter lutas, como o pecado ainda habita em mim, sim. Mas cada dia mais eu vou estar crescendo no relacionamento com Deus, eu vou renunciar às coisas por amor a Cristo. Não é assim, aquela renúncia, mas sempre é um difícil, sempre eu acho que não compensa, sempre é com muito esforço. É natural, pela nossa luta contra o pecado, nós ainda resistirmos, mas também é sobrenatural cada vez mais nós sermos ganhos e abrindo mão das coisas por amor a Cristo. Porque é o trabalhar dele em nós, não depende de nós, mas ele vai trabalhando isso no nosso coração. Porque Jesus, ou ele é Senhor da minha vida em tudo, ou ele não é de nada. Se eu fico, compensa, não compensa, agora não compensa. Nisso eu vou, agora eu não vou. Então eu ainda não entendi completamente. Agora, Deus tem misericórdia de nós, meus irmãos, a começar por mim, porque Ele sabe que o nosso coração é dividido ainda. Ele sabe que nós lutamos contra apegos e coisas. Mas, se nós somos regenerados, Deus vai perseverar por nós e vai trabalhar, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. É Ele que começou e Ele é fiel. E Ele vai fazer com que nós desenvolvamos a salvação. E desenvolver a salvação, meus irmãos, é crescer à semelhança dEle. Isso custa. Nós vimos que custa. É com esforço, é com às vezes tristeza, com renúncia. Erramos, não conseguimos. Deus nos leva ao arrependimento. Nós pedimos perdão e vamos caminhando. Mas vamos progredindo pela graça de Deus. E a segunda parte, finalizando, meus irmãos, como que você, se é um discípulo de Cristo, você vai ser um instrumento para fazer discípulos? Porque veja o que Mateus 28 diz. Um dos textos, Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, do 18 ao 20, diz assim: E Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo para os discípulos, agora a grande comissão: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então, a primeira parte para você fazer discípulo, meus irmãos, é você pregar o Evangelho. Batizar em nome do Pai não é ensinar uma técnica. Olha, eu vou ensinar um negócio, é você pregar o Evangelho. Ide, pregar o Evangelho e batizar. Isso é fazer discípulo, não é só ensinar uma técnica. Vem para a igreja, é bom aqui, é legal, tem um pessoal bacana. O cara vem e não sabe nada, não creu, não passou pelo arrependimento, apenas mudou. Eu era de uma turma de lá, agora sou na turma de cá. Não. Então, o discipulado ide, portanto, fazer discípulo, todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito, mas não para por aí. Olha o verso 19: ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado. Mas essa promessa a última frase do verso 20 é a promessa mais consoladora para mim e para você. Ele diz assim: vocês vão fazer isso? Senhor, mas eu não consigo. Ele fala: mas eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. A presença dele em nós é que nos capacita a fazer isso, meus irmãos.
E aí ele diz aqui, então o fazer discípulo não é só você falar para Jesus, você crê em Jesus? Crê, então já é discípulo. Não, prega o evangelho, né, passa por esse processo, a pessoa entendeu o evangelho, creu, batiza em nome do Pai, é um sacramento, batizar, dar esse testemunho público de uma fé que já aconteceu no coração, não é batizar para a pessoa ser salva, é porque ela foi salva, que o batismo em si não salva ninguém. E existia um grupo de pessoas que eu lembro, há muitos anos, o grupo de pessoas chegava nas casas para evangelizar. Fala que Jesus é Senhor. O cara, quê? Não, repete comigo, Jesus Senhor, joga água, está batizado. Ô, já garantiu. Não, não tem nada a ver. Então você tem que pregar o evangelho, orar. Se essa pessoa creu, só Deus sabe. Mas não é só repetir. Eu já batizei, então já garanti. O batismo, meus irmãos, é um testemunho de uma fé que aconteceu no coração. Então Jesus está falando, batiza agora. O discipulado é continuar, ensinando-os a guardar todas as coisas. Isso é no meio da igreja. Por isso a importância da igreja local para o discipulado. Um desigrejado não é um discípulo. Como que você e eu vamos ajudar alguém? O discipulado não se reduz as pessoas a imitarem a Cristo. E eu sempre não gostei de um título de um livro que deram assim, o que Jesus faria no seu lugar? Sabe por que eu não gosto desse título? Porque eu não acho ele bíblico, porque isso é especulação. O evangelho é imitação. Eu já sei o que Jesus fez. Eu olho para a Bíblia e eu vou obedecer. Não é o que Jesus faria. Eu acho que ele faria isso, eu acho que ele faria aquilo, eu acho que ele faria... E Jonas Madureira traz um reforço para mim nesse sentido. Ele diz assim, Jonas Madureira também diz, o discipulado não se reduz a ajudar pessoas a imitarem Cristo por meio da especulação. De como ele agiria nos dias de hoje. Como que Jesus agiria? Eu acho assim, eu acho assim. Ele diz assim, o discipulado não está pautado numa doutrina de especulação, mas de imitação. O que Jesus fez? Não é o que ele faria, ele já fez, meus irmãos, ele já fez. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Como que ele reagiu quando ele foi ultrajado? Está na Bíblia. Quando ele reagiu, como ele foi desprezado pela própria família, acusado de glutão, de bêbado, de endemoniado pelas pessoas? Está na Bíblia. Os apóstolos nos ajudam a imitar a Cristo. Por isso que Paulo fala, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eu não preciso ficar especulando. O que Jesus faria? Não sei, cara, não sei. Não. Leia a Bíblia, está lá. O evangelho não é sobre especulação. É olhar para a palavra de Deus e falar, Senhor, me ensine a andar. Porque em 1 João 2,6 diz assim, aquele que está em Cristo deve andar como ele andou. Não deve especular. Deve andar. Está escrito como que Jesus viveu na terra. E como que nós discipulamos pessoas? Primeiro, pregando o Evangelho, para que o Evangelho alcance e as faça discípulos de Jesus. O Evangelho regenera. E agora, eu vou ensinar as pessoas a autoridade da Bíblia na vida delas, o sola Escritura, que a salvação é pela graça, que a pessoa ela vai crescer no entendimento das verdades bíblicas, da salvação pela graça, não pelas obras. Então eu vou ler a Bíblia com ela, eu vou estudar a Bíblia com ela. E o discipulado, meus irmãos, não se resume assim a 1 hora por semana. É você caminhar com as pessoas e mostrar a visão de mundo do Evangelho, a cosmovisão cristã, para a vida da pessoa, na casa dela, na criação de filhos, no trabalho, na hora do lazer, no trânsito. Você está ensinando o Evangelho no dia a dia. Você pode ter um tempo específico de estudar a Bíblia, e deve ter, porque se nós não estudarmos a Bíblia, nós caímos num campo de especulação e misticismo. Não é ensinar a como eu estou vivendo, é ensinar como Jesus quer que eu não tenho que fazer discípulos para mim, eu tenho que fazer discípulos para Cristo. Então a palavra que é central. Eu não quero que ninguém me imite nesse sentido. Enquanto eu estiver seguindo a Cristo, eu quero ser um modelo, mas o objetivo final é Cristo. Então eu quero ensinar essas pessoas o quê? Abra em Efésios 4, 14. Olha só o que diz. Como que nós, que já somos pela graça discípulos, como que nós vamos trabalhar essa verdade? Efésios 4.
Efésios 4:11 diz assim, ó, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para os pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Isso é discipulado. É você ajudar as pessoas que foram nascidas de novo, como um corpo agora que elas pertencem ao corpo de Cristo, elas crescerem normalmente, saudavelmente, para servir a Deus e conhecendo o Evangelho. E do verso 15 ele diz assim, no verso 14 ele diz, para que nós não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro. Um discípulo não pode ser alguém que não conhece o Evangelho, porque a característica de uma criança é cada hora atrás de uma novidade. E a característica de alguém que não conhece a verdade é ficar indo atrás de novidade que aparece aí. Agora tem esse movimento, todo mundo vai, agora vamos para outro. Em busca de uma satisfação infantil. Agora, quando eu conheço o Evangelho pela graça, eu não fico agitado como um menino num parque de diversões, cada hora querendo novidade, esperando passar na rua um carro anunciando a próxima novidade para você correndo atrás. Eu estou firmado na verdade. E eu vou ajudar as pessoas nisso. E o verso 15 diz assim, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, meus irmãos, fazer discípulos começa você pregando o Evangelho. Porque enquanto você está evangelizando, você está evangelizando. O discípulo, você vai ajudar ele depois a crescer em Cristo. Então você vai pregar o Evangelho, ensinar regularmente as Escrituras, andar com essa pessoa, talvez na casa dela, chamar ela para ir na sua casa, para ela ver como que o Evangelho muda a família, como que o Evangelho funciona. Não é perfeição. Nós aqui também erramos, nós também dependemos da mesma graça, criação de filhos, no lar, nos relacionamentos. O Evangelho ele alcança toda a nossa vida. E em Hebreus 3 diz que nós devemos nos exortar uns aos outros para crescermos. O discipulado sempre é mútuo, não é um só dando ordem para os outros. O discipulado é para que nós cresçamos. Não tem agora, eu só discipulo e eu não preciso ser discipulado, não preciso ninguém me ensina, não existe isso. Todos nós aprendemos uns com os outros. Todos nós podemos e devemos exortar uns aos outros, edificar uns aos outros. É as mutualidades cristãs que a Bíblia está cheia. Amar uns aos outros, levar as cargas uns dos outros. Muitas vezes, meus irmãos, eu como pastor da igreja, eu estou discipulando pessoas lá e eu sou discipulado também por algo que Deus ensinou na vida delas. Nunca é só eu ensino, só eu tenho para dar. Todos nós temos que contribuir uns com os outros, mas nunca pode ser a parte da Bíblia. Um discipulado não é só você encontrar para jogar a conversa fora. É falar das coisas da vida também, obviamente, mas sempre à luz das Escrituras. O que a Bíblia diz sobre isso? Como está o seu trabalho? Perguntar como está o seu trabalho, sua casa, seu relacionamento com os filhos, algum problema? Como você está lidando com isso como um cristão agora? O que a Bíblia diz sobre isso? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso? Não é só dar um estudo teológico, vamos ver aqui na teologia sistemática, ou como diz fulano. Pode acontecer isso, mas seja mais intencional no sentido da vida da pessoa, do coração. Você pode estar enchendo a pessoa de doutrina, ela está aprendendo, mas ela está com a vida toda arrebentada. Então, meus irmãos, eu faço lá na igreja, eu procuro aprendendo com isso, eu sigo um livro lá na igreja, para o discipulado, eu estou estudando com algumas pessoas regularmente, toda semana, um livro de J.I. Packer, que chama Teologia Concisa. São verdades bem curtas, é como um remédio numa cápsula, mas muito forte, né? São verdades da vida cristã de várias áreas. Então eu peço para eles lerem em casa, depois a gente conversa junto, eu dou uma instrução teológica para eles, bíblica, mas aí a gente conversa sobre aquilo, o que isso tem a ver com a minha vida e com a sua. Não é só sair daqui, aprendi um pouco mais o que o puritano J.I. Packer ensinou. Tá, mas o que isso tem a ver na minha vida agora? Só que também, muitas vezes, meus irmãos, eu abro mão desse estudo. Eu chego lá, eu pergunto para a pessoa, como está a sua semana? Sua família, seus filhos, seu trabalho, como cristão? Aí a pessoa fala, pastor, eu estou com um problema complicado essa semana.
eu fecho o livro do Teologia Concisa e falo, abra a Bíblia, qual que é o seu problema? Vamos ver o que a Bíblia diz. Ah, que eu estou com um problema disso. E falar, esquece o livro, depois você lê na sua casa o capítulo. E vamos conversar sobre isso. Ah, que eu tive um problema com meu filho assim, estou passando por luto assim. E a gente vai ver o que a Bíblia diz. Não precisa ser, eu comecei isso aqui, não posso pular. Não, eu abro a mão. Falo, vamos tratar o que o Evangelho tem para nós nessa situação. E vamos andar junto, e vamos crescer junto, e vamos errar junto, e vamos ser perdoados junto, e vamos... Cresçamos. A igreja tem que crescer o mais uniforme possível. É certo que uns crescem mais que os outros. Deus permitiu para que alguém ensinasse alguém. Mas não é normal, 2, 3, está muito crescido na fé e o restante da igreja não sabe nada. Isso não é normal. A igreja está crescendo faz 10 anos, faz 2 anos, faz 1 ano. Tem 2 ou 3 ali que estão compreendendo a Bíblia, o resto não sabe nada do Evangelho. Não é um bom sinal. Nós devemos, está acontecendo alguma coisa. Talvez o que está sendo pregado aqui não está chegando na casa das pessoas. Está parando ali na porta. Então você tem que visitar alguém, discipulado vai visitar. Quantas vezes, meus irmãos, em visitas pastorais, as pessoas falam para mim o que não falariam nunca depois de um culto. E chegava assim, a gente está na igreja, está sendo uma bênção, mas nós estamos com um problema que tal. E agora, como só está nós aqui, o que mais fazer eu falar? Então vamos conversar. Sabe, ser intencional, porque isso é discipular, é caminhar junto. Não precisa ser só no ambiente da igreja, não precisa ser só num estudo formal. É você levar o Evangelho dentro da casa da pessoa para o Evangelho mudar. Isso é responsabilidade de todo cristão. Não jogue só no colo do pastor. O discipulado é de toda a igreja. Você como um cristão, se você é um discípulo de Cristo, mas eu não tenho condição nenhuma de ajudar alguém. Espera lá. Se você acha que você não tem, então primeiro, assuma diante de Deus, Senhor, eu estou negligenciando a minha vida com o Senhor. Se eu tenho muito pouco para oferecer até hoje, é porque eu não estou estudando a Bíblia, eu estou sendo negligente. Senhor, me leva a te amar mais, a conhecer mais a tua palavra, a andar mais com o Senhor, para que eu tenha também com o que mais ajudar. Mas não espere ser um teólogo para poder ajudar. Ajude. Nesse processo você vai ser alimentado. Agora não fica, eu não tenho ninguém, quem sou eu? Não, se você é um cristão, o seu dever diante de Deus é ajudar outros cristãos. Isso é discipular, é assim que a igreja cresce, e dentro do ambiente da igreja local. Então, vá visitar as pessoas, chama a pessoa para tomar um café e fale das coisas de Deus. Ande junto, vai dar uma volta na cidade, escuta, vamos andar junto? Vamos. E aí, como que tá? Não precisa só ficar discutindo pontos teológicos. Fale do Evangelho, como Jesus fazia com os discípulos. É uma coisa agradável, não precisa ser aquele sistema formal. Não, fale do Evangelho. Como que você está vivendo? Para que todos nós cresçamos. E o objetivo final, meus irmãos, é todos nós sermos mais parecidos com Cristo. E crescermos e avançarmos na vida cristã. E não sermos mais como meninos, agitados, caindo sempre nos mesmos erros, as mesmas infantilidades, as mesmas coisas, tendo os mesmos problemas. Pelo menos de problema nós temos que mudar, né? Isso demonstra uma maturidade. Então, meus irmãos, faça isso de forma regular, marque um estudo com a pessoa também, para que não fique só... Mas também não se prenda a isso. Caminhe junto uns com os outros. A tempo, fora de tempo, fale do Evangelho, fale de problema de criação de filhos, se ajudem, vão estudar um livro sobre o tema junto, conversem, abram as dificuldades uns com os outros, é assim que nós crescemos. Não é aquela formalidade fria. Pergunte da vida de oração, pergunte como que... Muitas vezes, eu começo assim com a pessoa lá, com o irmão, irmão, eu estou com esse problema, eu estou desanimado. Eu falei, irmão, qual foi a última vez que você sentou com calma para ler a Bíblia? Ixi, faz tempo. O problema está aí. Vamos tratar? O problema está aí. Todos nós, se abandonarmos a palavra, é aquele ditado que Spurgeon diz: quando você quer se afastar de Deus, o diabo tem sempre um barquinho pronto para você navegar. É preguiça, é distração, deixa eu fazer isso primeiro. Não, nós precisamos nos voltar para a palavra. Vamos começar a ler a Bíblia junto. Então, mas eu tenho muita dificuldade. Bom, eu também tenho. Então vamos começar a ler a Bíblia um pouco junto? Você pode vir aqui na igreja ou aqui na minha casa, vamos marcar para a gente ler o Evangelho junto e estudando junto? Vamos. Discipulado.
Por quê? Porque nós estamos todos olhando para Cristo. Sozinho ninguém vai ser um discípulo isolado. Ah, eu sou um discípulo de Jesus sozinho. Isso é um engano, meus irmãos. Isso é muito perigoso. E eu conto o testemunho aqui para terminar aqui do meu pai. Que meu pai era um pastor. Muito usado por Deus. Muitas vezes eu tinha encontros com ele formais. Ele faleceu em 2022 de câncer. Foi quando eu mudei para Londrina. 2 meses depois. Eu era muito próximo dele. A gente caminhava muito junto. Era um grande homem de Deus. E ele foi o primeiro seminário teológico que eu tive. Porque eu lembro, desde criança, não era coisas formais. Vamos estudar, tem que ser tal. A gente lia livro, ele me indicava um livro para ler, um livro da Bíblia. A gente saía para caminhar junto, ia falando sobre as coisas de Deus. A gente ia fazer um negócio, surgia um problema, a gente ia conversando, ele ia me aconselhando, a gente ia crescendo. Isso é um discipulado. Vamos todos seguir a Cristo? Porque a verdade é essa, meus irmãos. Nós precisamos de Deus para amar as pessoas. Mas Deus nos fez precisar das pessoas para continuar amando a Deus. Sozinho nós não conseguimos. Isso é discipulado, é caminhar junto. Vamos orar?